Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao crochê, a 11ª edição do Crocheti. Para quem está assistindo ao vivo, né? O Crocheti acontece todas as terças às 20 horas aqui no Instagram. Boa noite, Laura, Grace. Oi, Ana Karina. Nossa, tá longe. A Ana Karina está morando na Austrália, é isso? Tá bem longe nos vendo. Lirane, ai que legal. Bom, a nossa convidada de hoje, ela, ela faz parte da minha família e da história da minha família. É isso aí, ó, da Austrália, ó. Convidados internacionais, que legal. Então, hoje tá vindo a Elisa. Ela, ela disse que é minha prima, mas na verdade ela é minha tia. E, e a gente tem uma história, a nossa família, ela tem uma árvore genealógica de contadores de histórias, né? E isso vem, enfim, é uma herança que nós recebemos. Então a Elisa, que gosta de história e gosta de contar história, que nem eu, vem para contar um pouco da história do crochê na nossa família, né? Porque contar a história dessa herança, como é que ela foi passando de geração em geração. Oi, Luciano, Thaís, Pedro. Ah, legal. Então, vou chamar a Elisa para a gente conversar um pouquinho sobre a história da família, sobre, enfim, contar histórias. Hoje é dia de história. Tudo bom? Boa Tudo. noite. Boa Mais ou noite. menos, né? Tem um. De tanto tricotar, não, né? Só que não. Bom, nós temos. Hoje tem pessoas nos assistindo até na Austrália. Ó a Uh, responsabilidade. Então, eu estava falando um pouco da nossa herança de contação de história, né? E então, e eu queria primeiro que tu te apresentasse. Eu já falei que tu é minha tia. Ah, não, não. As nossas relações familiares às vezes são um pouco enroladas. Eu sempre soube que era prima, mas aí é como certos relacionamentos que a gente pode contar um pouco da família, que lá pelas tantas se descobre que é outro, né? Isso, é. Tardiamente descobri que eu era tia, né? Acho que não tem muito assim, né? Eu acho que especificamente desse lado que a gente vai conversar um pouco, né? É a minha paixão pela história mesmo da família, que eu lembro assim, desde muito pequena, eu ouvindo a avó, que era a tua bisa, né, a Laura, e, Isso. então, assim, para mim, aquela contação dela era né, desbravar mundos assim que para mim criava toda uma fantasia, né, do que ela contava, até porque tem muita coisa bacana, assim, muita coisa interessante. Em relação à parte, né, do crochê e de trabalhos manuais, vem de uma parte assim bem que assim muito até recentemente acabei descobrindo com a avó Elma, né? Ela contando Uhum. que seria os pais do vô Pedro, né? O que casou com a avó Laura. Seria os nossos, meu bisavô, teu tataravô e tataravó, né? A Eduarda era Antônia Eduarda da Costa, que ela
vêm de São Pedro, né? Eles se casam em São Pedro do Sul lá, vão para São Francisco porque ele era carpinteiro, então ele foi em busca de trabalho. Só que eu acho Aham, que não era muito de sossegar o facho. Então, em seguida, ele arrumou umas desculpas e deixou ela com os filhos menores, pegou o filho mais velho, se foi para uma cidade, tipo alguns aí que inventam umas histórias, né? Essa avó, né, bisavó, tataravó, ela descobriu o ofício de tecelã e aí a mãe falava que e depois eu fui ver o que era bem esses termos que ela usava, que ela cardava literalmente, né, usava sim. fiava e depois que ela tecia as cobertas, aquele. Até acho que hoje a tia Albertina me comentou um nome que era xergão, parece, que era que coloca em cima dos cavalos. E ela praticamente passou até o fim da vida fazendo esse trabalho para sustentar a família e as filhas junto ali, produzindo junto Sim. com ela. É. Aí a avó vem, a tia Albertina hoje, que é uma das poucas, né, que está bem e também para nos contar um pouco da história, ela comenta que a avó desde pequena já também fazia o crochê, aprendido com Aham, a avó, né, com as avós, sim. com a mãe, e foi desenvolvendo até também virar um ofício, ofício mesmo, assim, de produzir para vender Uhum. e o seu sustento disso, né? Entre outras coisas. Mas basicamente ela também tornou como um ofício de, né, de subsistência dela. E é interessante que na nossa família, não pulou geração, né? Aí depois a avó Elma vem, não, a tua mãe que eu não sei, a gente A também não. mãe faz, a mãe faz o tricô, Sim, não, aí não faz o crochê, mas faz um trabalho manual. isso, a gente, todo mundo acho que desenvolveu, né? Eu acho que mesmo não tendo assim se tornado como um ofício, todo mundo acabou desenvolvendo Aham, o talento também. Na segunda, no caso, vem essa bisavó, tataravó, tua, né? Vem a avó, a mãe e a avó, né? E vem as minhas tias, aí cada uma se especializou mais numa coisa. também. A tia Diva, né, também já falecida e tal, ela era ofício de ir na feirinha lá do Bonfim, de vender Sim, produtos, vamos dizer assim, ela que mais oficializou mesmo a Tereza está falando que estou aprendendo crochê agora. Mas assim, o sim. crochê é aquela, né, a correntinha, aquelas primeiros passos, a gente todo mundo tinha que aprender. Era uma coisa meio que o ritual de passagem, né, de mulher, incluía fazer o crochê. Aham. E a tia Diva, no caso, bem forte isso, né, como profissão. Aí as outras gerações. A tia Albertina, que continua fazendo, ela vai mais para o tricô, mas ela teve bastante tempo com crochê também. Né? Ela fazia bastante. Ah, a Tereza está lembrando também isso, a Celina, né, fazendo bastante Fazendo crochê. trabalhos assim, bem profissionais, né? Bem Aham. e aí eu estava aqui olhando as obras de arte, assim, essa aqui, ó, é uma peça quase centenária, né? Porque é uma Sim. colcha enorme, né? Que a avó me deu de 15 anos. Não façam os cálculos para saber quanto tempo. Ah, É então deve ter. Tu quase, sabe quase antediluviano isso, né? que foi a avó Laura que fez. A avó Laura que fez. A tua avó, que é minha bisa, que fez essa peça aqui. Ah, essa que é o chalinho que todo mundo. Que meu chale de. Por que será que eu gosto de crochê colorido, né? Então, Pensa. olha, aqui atrás é bem Aham. estilo assim, ó. Que esse já é da avó Teresa, no caso, que fazia. Né? Mas inspirada na avó Laura, com certeza. Na É a avó filha Laura. inspirada na avó Laura. A Thaís está te entregando, diz que essa colcha aí tem 40 anos. É, claro, deve ser isso.
Esse daqui, esse chale tem 43 anos. E era assim, era um pedaço de um hobby que ela fez para a mãe, que elas desmancharam, ela cortou e fez o chale para mim. Que bacana. Que, que daí fica, claro, que é um crochê dos anos 70, né? Você não precisa. Coisa, eu não lembro, assim, mas eu lembro que não sei por que que era moda, vamos dizer assim, mas eu lembro aquele monte de restos de lãs e A, que elas Cris- faziam esse. Entrou ali a Cristina. Eu não sei dizer oi direto. A Cristina, ela é surda. Ah, A Cristina deu um oi, por isso que eu fiz assim, que é a Cristina. tá. E aí, como eu não preciso fazer nada, né? Libras, eu não sei. Não. A mãe disse que foi feito em 74. Esse aqui, fe, a Bisa fez em 74. Daí elas cortaram em 77 para ser meu chale, né? A A Laurinha Laura, falando que tem um de 50 anos, minha nossa, ó, ganhou. e a, a Esther tem roupinhas da Bisa Elma. E são coisas que vão ficando, né? Esse meu chale ficou, eu usei, os meus irmãos usaram, a, a minha filha, a Grace usou, meus filhos usaram, né? E as minhas netas usaram. Sim, as minhas, no caso, as minhas netas também aproveitaram da avó Elma. Todas têm Aham. essa que ela produziu, né? A Grace está reivindicando, a Bela usou, porque a Helena eu precisava consertar, eu não consertei em tempo. Tá, vou consertar, então ela está esperando ó, o conserto. Os filhos da Nice também É, usaram. o problema de ao vivo é que aí cria um compromisso com muitas testemunhas, né? Esse é o problema. A Raquel tem peça da Tia Diva. Eu assim, ó, eu tenho meias que eu acho que se lançasse de novo as meias que a Tia Diva criou, que era bem tipo um rendão, coisa mais linda. Uhum. Não sei se, né, já as modas voltam, mas Sim, ela tinha uma coisa muito de criatividade, de legal. uma coisa que ela via lá os pontos, ela criava novas formas, né, de produzir. Muito, muito legal mesmo. A Raquel está dizendo que está devendo para todo. Bom, eu devo, porque eu tentei fazer, acho que eu fiz só para o Oliver, a pedido da Mônica, mas assim, estou devendo, acho que para todos, né? Mas acho que antes de morrer eu consigo fazer uma pecinha para cada um para ficar, para não quebrar a corrente, né? Sim. Essa que é uma corrente. É uma corrente que vem vindo, vem de muito tempo, né? E, e, eu, E, e assim, que eu acho que traz agora a força, né, desse trabalho, principalmente do teu trabalho, é justamente o que acontecia em volta dessa coisa do crochê, né? uhum, Eu lembro assim que as principais histórias que eu ouvi da avó era ela sentada na cadeirinha de balanço contando as histórias. Então é um tipo de ocupação que ele não te impede de se comunicar, né? Porque tem muito uhum, entretenimentos né, dos dias de hoje, a gente acaba ficando completamente preso, aí tu não produz outras coisas. uhum. E o crochê não, enquanto tu crocheta, tu fica ali conversando, trocando ideias, contando coisas, e os pensamentos, né, vão. É uma boa terapia, né? É, Ali, quando tem bolsas, a tia tinha uma infinidade, uma linha de produtos, né? muita coisa, Que não muita tem. coisa.
Isso é legal. E quando a avó, a avó Elma era canhota e a avó Laura era canhota, né? E aí, Então, idade para ensinar, né? sim, Sim, a Thaís perguntando, sim, a avó Laura é a Bisa, né? A mãe da avó Elma, da avó Tereza, a avó Diva, a avó Albertina, das vós agora, né? Todas. a tia Diva também já Então, ela que tem, né, vamos dizer assim, ela que multiplicou todo esse conhecimento que trouxe lá da. Porque aí hoje eu perguntei, né? Eu tive que confirmar isso, mas porque eu, como assim, quando eu me dou conta da coisa, a avó já é avó, né? Então eu fui para a tia para perguntar se era. Ela disse, não, é desde criança que ela. Só que eles faziam, até eu tenho, devo ter, mas não achei agora. Eles faziam a renda, que eu acho que tu comentou outro dia, né? Eles aham. a renda com aquela agulha bem fininha, eles não é a renda de birlo, era a renda Do crochê, crochê que, mesmo. que servia para fazer a gola de uma blusa, né? Um detalhe na manga, numa froe, no enxoval. Os enxovais de bebês, eles usavam muito isso, aquela coisa E bem. no lençol, né? Daqueles lençóis de um tempo que tinha um lençol que virava e tinha uma barra de crochê. De algodão, né? Lençol de algodão, não é? Lençol de algodão de verdade. A, a tia Filinha comentou que quando a gente não está contando os pontos, né? Aí pode conversar. Claro, Tá, tem trabalho que parece que a pessoa. Eu tenho uma aluna que disse assim: agora que eu aprendi a fazer crochê, eu sei que a minha avó não ficava rezando o tempo inteiro. Ela contava os pontos. então, eu tive isso também porque aí volta a questão da época da educação que tinha mais valor essa coisa dos trabalhos manuais que era incluído nos currículos. E eu lembro que eu estudei em colégio de freira, então tinha parte dos trabalhos manuais que tinha que produzir, ou bordar, e aí tinha, enquanto se bordava ou crochetava, ou fazia o trabalho manual, se rezava o terço. Mas Ah, sim. quem puxava, quem é católico vai saber direitinho isso. Quem puxava o texto ficava de boa, não precisava ficar trabalhando. Não, porque né, tinha que se concentrar na sequência Sim. ali das orações. E eu lembro que eu adorava, eu não era católica, já não, né? Mesmo assim, eu adorava fazer essa parte para ficar De no folga. serviço de folga. Então, quem vai puxar eu? Eu. Uma coisa bem eclética, assim, a religião, porque eu gostava de puxar o texto. Até hoje, sei as rezas por conta disso, né? Porque eu fazia muito essa parte para fugir um pouco do serviço. Então, era uma coisa muito comum, né? A gente estar em volta desse tipo de aprendizado, né? Com as mãos. Só que tem essa coisa, tem alguns momentos que precisam mais concentração mesmo, né? Tem que colocar a matemática na cabeça. E, inclusive, as escolas Waldorf, né? Eles Valda. são para poder justamente as crianças desenvolver alguns conceitos matemáticos, né, de cálculo, de desenho, enfim, é bem. Desenvolve a motricidade, a concentração. Tem muita. Tanto que quando eu lembro de a minha memória, fui indo na minha memória assim, em que momento eu aprendi. Eu devo ter devia ter em torno de 8 ou 9 anos, quando as avós começaram a me ensinar e para fazer para as bonecas. Então, a avó Elma, que era desse lado mais criativo, né? Me dava uns fios e tal, aí eu ia para outra avó, a mãe do pai, que também fazia mais um crochê mais rendado, e aí ela me corrigia, né? Botava assim a regra, né? Certinho. Tudo certinho.
Então, que ela já tinha, eu acho que eu não tenho nada dela aqui. Até uma outra hora eu vou mostrar um crochê da outra avó, que é outro estilo de crochê, né? Não é esse todo colorido. Ah, para os velhos também é bom. Sim, é bom porque tu fica exercitando. A, Como vó. falou um pouquinho antes sobre a avó ter feito também a renda de Birlo. Ela também fazia. Aham. Eu nunca assisti, né? A gente já não pegou ela produzindo tanto essa renda de Birlo. Ela está perguntando, Raquel, quem ensinou primeiro para ti? Na minha memória, foi a avó Elma, a avó materna. Porque o que eu, assim, o marco que eu tenho registrado, ela me deu uma agulha que era uma agulha que não era muito fina de crochê e uma linha Anne, que a gente tem até hoje, né? Um fio de algodão mais grossinho. E eu lembro de estar fazendo esse crochê, treinando, e eu fui para casa da outra avó toda contente, porque a avó Valdemira, ela era mais séria, assim, mais fechada, sabe? Então eu quis mostrar para ela que estava fazendo um crochê, né, que nem ela fazia. Aí ela olhou assim, mas esse fio não é para crochê. Esse fio é muito grosso. Ela era E aí, bem bem técnica. técnica, né? Daquele crochê filé, assim, bem. Aí ela me trouxe uma linha Mercê crochê, que parece um fio de costura, Minha nossa. e uma agulha. Então, vamos dizer, eu passei de uma agulha que devia ser uns 2 milímetros. Ela me deu uma agulha que é 0,6 milímetros. É para acabar. É para tecer fio de cabelo, assim. E aí ela começou, e aí ela ensinava assim a regra. Então, com ela, esse crochê mais matemático eu consegui aprender com ela, com a mãe do pai. Mas essa parte mais criativa foi com a avó Elma. É, porque ela já não, ela dava mais liberdade, né? Eu não lembro, Isso. a avó, a Laura não tinha muita paciência para ensinar, não. Era tipo assim, Aham. olhou, tu aprendeu. Olha, e eu acho que as minhas tias mesmo, a Lirane que tá aí, pode perguntar para ti se elas ensinavam. Eu acho que a avó não era muito de ensinar. Eu acho que quem se interessava, olhava e ia tendo que aprender por conta, né? Porque não tinha essa coisa assim, presta atenção aqui e tal, né? E, A avó Elma, eu lembro da avó Elma contar que ela teve que olhar muito, que foi muito de olhar. então, é mais pela É, prática mesmo. foi catar, né, informação. Até Então, pelo ser canhota, né? sim. Mas a Lídia está comentando, e é verdade, no final tu teve as duas coisas, né? Tu teve de um lado uma te corrigindo, te exigindo né, A a técnica, técnica e a outra a criatividade. Bom, a avó é uma isso. criativa que uma das últimas obras de aniversário que ela me deu, até hoje ficamos tentando passar de um para o outro, porque era um braço mais curto do que o outro, assim. Aí, tentando ver quem é que se encaixava no braço. Ela não contava. Não, era bem Ela nas. media, ela media mais ou menos assim e deu, assim. Ela Sim, não. não deu, e às vezes dava muito certo, e às vezes dava esse que ficou passando de irmã em irmã, para ver se alguém se encaixava naquele braço, porque era um braço longo e um curto, assim, né? Aham. Provavelmente hoje faria o maior sucesso, né? Porque Sim, moda, porque moda. hoje não precisa ser todo certinho, né? E aí, então acho que isso era bom para essa coisa, né? De não ter muito compromisso assim com uma estética já pré-estabelecida, né? Ó, a Ana Karina está dizendo que faz isso no tricô, de fazer um. Porque o tricô, ele é mais difícil de tu comparar, tu contar carreiras, né? Ó, sei contar no crochê. O crochê, ele é mais, tu enxerga mais a carreira, né? Sim,
Sim. Tá bem grande para o ponto, né? O tricô, tu não enxerga quase. Ele, né? Sim. Quantos pontos, né? Ele se mistura muito. Então fica mais difícil mesmo de tu visualizar. A Grace diz que gosta mais das regras. Ó, já tem o que tem de gente exibida dizendo que tem heranças, ó. Então, eu até estava aqui, assim, porque algumas coisas eu já dividi, aí eu fiquei pensando, né? Eu vou. Porque, assim, tem que alguém na família ficar fazendo essa continuidade. E eu não sei, né, a Grace, se ela faz, produz coisas. A Grace, ela ela teve uma fase que ela aprendeu. Não lembro bem a idade, mas ela era bem nova, porque eu já fazia, né, como trabalho, então ela se interessou um tempo, e aí, como eu fazia mais rápido que ela desistiu. Daí ela ficou um, muito tempo sem fazer. Quando veio eu acho que foi na gestação, eu não lembro se foi na gestação ou quando a Bela nasceu, ela resolveu retomar. Eu acho que foi na gestação da Bela. Ela resolveu retomar o fazer crochê. E aí ela ia adorar ter uma aula com a vovó Demira, porque ela é toda de contar pontos e pega uns trabalhos complicados, sabe? De quebra-cabeça. Vi umas coisas russas, algumas coisas. é, Eu vi ela colocou um dia uma receita louca lá que ela estava seguindo, aquilo ali é para a pessoa Sim. enlouquecer, né? Eu Então, já sou mais voelma, assim, sabe? Sem muita. Ah, mandala, é. Eu acho que foi uma mandala que ela estava fazendo lá, enlouquecendo. a Ana Karina disse que a mãe dela não conta em nenhum dos dois. Então, é porque ela é bem voelma, assim, bem livre. Eu penso assim, que tudo vai do prazer, né? Se o teu prazer é aquela obra perfeita, ok, né? Se o teu prazer é. Eu, assim, como. Eu acho que eu nunca fiz muito, assim, nunca produzi muito, porque, assim, a ansiedade de ver o negócio pronto, né? É muito Aham. grande. Então, tem que ser obras pequenas, assim, e rapidamente eu enxergo o negócio e terminei. Tanto que, assim, ó, na época mesmo do tricô, eu fazia. Era para ser blusões e sempre acabavam sendo coletes. As mangas já não tava mais com Com paciência. paciência. Não, então fica no colete, ok, né? A A, a Grace disse que vendia. Ah, isso mesmo. Ela vendia os tic-tacs. Era uma moda que tinha de colar coisas nos tic-tacs. Ela botava umas correntinhas, fazia umas coisas E diferentonas e vendia para as colegas no colégio. Ó, e na gestação da Bela que ela voltou. legal. Eu tenho que alguém da família que eu não consegui ainda introduzir nesse vício, né? Então, tem que passar. E é engraçado isso, porque a gente começa a fazer o trabalho manual e é uma coisa que dá prazer, assim, é uma coisa gostosa. Tu sabe que o tipo de crochê da Voelma, esse crochê mais sem regra, sem, né? Ele é um crochê que tu desliga mais, tu relaxa mais, assim, acho que medita mais. Eu acho que tem isso, né? Ele tem uma coisa mais para os pensamentos fluírem, né? E a avó era como é que se diz, uma contadora de sonhos, então acho que ela viajava, assim, né? E por isso que a manga ficou um dos trabalhos dela era assim, né? Ali tá a moça falando para terapêutico total. É. E a E já o crochê que a Grace gosta, que era o crochê da vovó Demira, esse crochê, ele é um crochê que tu trabalha, tu exercita mais o cérebro
Quantas, Alguém tá... quantas mulheres da família fazem crochê? É uma boa Quantas pergunta. mulheres tem tem que fazer uma estatística aí. Quanto, É, quanto fazer tempo um- uma pesquisa. uma Boa. pesquisa? Então, e aí esse crochê mais contado, todo mais desenhado, que é do que a Grace gosta, com mais regrado, ele exercita mais o cérebro. Tu usa mais a memória, né? Então, é importante também para isso, para tu manter a tua memória ativa, né? Manter funcionando. A Fabiana também. A Lirane, a Ana, a tia. A tia a gente já sabia, mas da terceira, vamos dizer, terceira e quarta geração. Então, tem uma coisa assim que eu acho que tem essa coisa de decidir o que, para que, né? Eu quero para minha cabeça ficar mais ativa, mais. Aí eu procuro que nem a Grace essas coisas complicadas aí para a cabeça, Isso. né, buscar mesmo uma concentração, um cálculo, enfim, essas outras coisas. Mas assim, é interessante porque eu pensando lá para trás, né? As vós, elas conseguiam, claro, aí acho que entra um pouquinho do que a gente até conversou outro momento, que elas, enquanto faziam, elas conversavam, né? E contavam coisas ali, né? Sim. E então, como é que elas faziam isso? Não sei muito bem, assim, né? Porque tem uma parte ali de tu tá contando, mas tu consegue ter a tua atenção para outra coisa. Eu acho, pensando nas minhas aulas hoje, que, claro, hoje não são mais presenciais, mas mesmo online, quando tem turma, a turma, as pessoas fazem um pouquinho, daí dá uma paradinha e conversa. Sempre tem alguém contando alguma coisa. Me passa a sensação de que esse fazer manual faz com que a pessoa ponha para fora, assim, né, o que tem dentro. E, há um tempo atrás, né, no século passado, onde muitas mulheres estavam em casa, mais em casa, com os filhos, né, e com os cuidados da casa, né, também tinha um momento de lazer com as amigas ou com as cunhadas, com as vizinhas, que daquele café, chá da tarde ou do café, da roda do chimarrão, que tinha o fazer manual junto. Exatamente. E aí passava. E uma coisa que eu tenho assim é que quando eu era pequena, eu lembro de escutar, né, a mãe e tia trocando, e algumas alunas desta geração da minha mãe, né, que é um pouco mais velha que a tua, as pessoas têm assim, quantos pontos eu coloco para fazer um colete de uma criança de 8 anos? Isso, nos anos 80 a gente tinha uma resposta mais ou menos pronta. Porque as mulheres estavam em casa, mais ou menos, o nível de estresse era mais ou menos parelho, né? Então a tensão do ponto era mais ou menos igual. Não tinha muita variedade de fio, não tinha muita variedade de agulha. Então, então mais ou menos, a quantidade de pontos dava certo para todo mundo. Então, 8 anos era X pontos, 10 anos, X pontos, e assim ia. Ó, então, a Ana Karina já disse que a mãe dela ainda tem esse hábito, ó, não num passado muito distante. É, Então, algumas pessoas continuaram preservando essa coisa da roda das mulheres sentarem numa roda de conversa e ser terapêutico também, né? a minha nora, a Thaís, um período aí, ela começou a fazer. Não sei se fazia antes, não sei se ela tá por aí.
E é bem interessante isso, porque parece assim que isso cria esse vínculo entre as mulheres. Tem uma coisa de criar um vínculo entre as mulheres, né? E dessa parte também a gente fica meio que, né, botando ali alguns assuntos para fora, né? E eu acho que assim, o teu trabalho, o trabalho de vários que eu tenho observado, resgatando essas coisas manuais, resgata muito desse fazer feminino, que é feminino, Sim. mesmo que homens façam, né? Mas é um fazer, né, feminino. Que traz essa, talvez, vazão para muita coisa que o estresse do dia a dia, de muito excesso de informação, causa. Né? Então, ele tira, né, tira Aham. dessa panela de pressão. Desliga. Desliga. E desliga tanto que eu tinha quando a aula ainda era presencial, alunas assim, advogado. Eu vou desligar o celular porque eu disse que eu tinha uma audiência, então eu não posso atender o telefone. Ou então uma psicóloga, eu disse para os pacientes que hoje eu não tinha vaga na agenda, para se permitir, porque hoje parece que essa roda que era da dona de casa, né? Então, hoje isso acontece dentro de um espaço que as pessoas pagam, porque daí é um curso, Sim. né? Então, daí pode, porque daí, ó, o Luciano contra o Luciano ia para audiência, é um. Então, assim, se hoje tu diz que está fazendo um curso, tudo bem. Aí, se tu diz que, eu vou sentar com as amigas, tomar um chimarrão e fazer crochê. Mas já, Dependendo do grupo, já mas fica eu assim, acho né? que tá tendo uma, como é que eu vou te dizer assim, tá tendo uma reviravolta nisso, né? Tá tendo. Tanto Sim. que uma das coisas que eu fui olhar para entender como é que era, porque eu nunca vi esse processo que aquela bisa tataravó lá fazia, que era de produzir a lã. Eu nunca tinha visto, assim. Né? E aí, Aham. catar um vídeo ali e vi uma moça que ela começou. Mas tu não tem o que fazer. Isso se tu diz assim, vou sentar e vou fazer um crochê, não tem o que fazer. Ó, Ah, a Thaís acha, as amigas acham estranho. mas Sim, eu acho que isso está mudando. tá mudando, tá mudando. E aí essa moça falando que ela começou a querer fazer aquela produção de pegar lã, fazer o que eles falam que é o cardá, que eu nem sabia o que era esse tal do cardá, e Uhum. produzir fio com o birno, é birno, né? Sei lá, É que lava, eu não sei bem o passo a passo, mas assim, tem que lavar a lã, daí fiar a lã. Tem um processo na roca que eu não sei, até eu vou ver se e eu consigo o aí pessoal para vir mostrar. começou como uma coisa assim, só por curiosidade, acabou virando um negócio, né? Uhum. Mas assim, ela contando da paixão de mexer. E aí vem a coisa que eu acho que tem uma energia, essa coisa do fio, né? Aqui a Lida, eu gosto de ser estranha. Muito bom. Então, mas a questão do trabalhar o fio, ele tem uma certa energia. E esse fio natural, né, que ela fala, talvez tenha muito mais, porque aí tem todo o processo que eu penso assim, é que vem da busca do ser humano de ser autossuficiente, né? Eu Uhum. produzir a minha, porque lá atrás era isso mesmo, né? Era para Sim, ter a sua própria coberta, sua própria vestimenta, e aí a gente perdeu isso, né? A gente não precisou mais ter essa preocupação. Só que quando a gente consegue, né, começar a produzir, a gente começa também a ter uma relação com aquilo que a gente quer, desde a coisa da comida, do. Por isso que as pessoas, eu acho que estão se voltando de novo para isso, né? É sim. uma Aí maneira tem de se reconectar com a sua própria capacidade. Eu consigo. isso, exato. Porque daí tem a pandemia nos colocou nessa situação de se olhar, né? Aham.
de olhar para a gente e ver o que, que a gente está fazendo e afinal, o que, que é essencial, né? A mãe colocou ali, que a pandemia botou ela a fazer, e realmente, agora ela não tem mais a desculpa, eu preciso ir lá, não sei aonde, não posso. Não, agora ela está ali olhando aquelas coisas que ela tem que ela se propôs a fazer, né? A, Aí também a Ana Karina falou, acho que pela questão muito forte da sustentabilidade, sim, que está cada vez mais as pessoas se preocupando, consciência com o meio ambiente, né? Pensa um chale, 40 anos, 43 anos sendo usado. É, quebra com o Né? comércio perto. Claro que é. Eu Mas tinha, aí é que tá. Aí eu posso, se eu pensar que eu vou fazer um chale ou um colete, a peça que for, e que eu vou, essa peça, ela vai passar de geração em geração e que ela não vai ser lixo, sim, é outro né? pensamento. Eu posso investir num fio com mais qualidade. Eu posso até produzir o meu fio. A, a Casa Hermosa tem, em Porto Alegre, a gente tem a Casa Hermosa. Eles têm esse processo de produzir o fio, né? E é legal que de tempos em tempos tem eventos e que tu consegue acompanhar, assim, ver a lã que veio suja da ovelha, Ah, que né? legal. Da tosquia, daí lava a lã, prepara a lã, e tem todo um processo que tu vai vendo, assim, quando tu vê um novelo. É uma mágica, assim. É como eu te falei, eu nunca tinha visto. Aí bom, como eu estava assim nessa coisa de rememorizar as coisas, né? Eu digo, não, deixa eu Aham, ver como é que é. E é incrível, é fantástico, porque a gente não. Uma criança que está acostumada a ir lá comprar as coisas, né, pronta, dificilmente ela vai entender. Eu fiquei encantada, né? Eu fiquei bem encantada com como é que é desde aqui dessa parte aí, de pegar a lã, fazer essa coisa que é cardar, que é, né, pentear o cabelo, né? Pentear bem, isso. e depois vai para a parte que eu achei mais incrível é a produção do fio mesmo, né? Todo Aham. muito legal. E assim, ó, puxando um pouco a brasa também para a questão da, né, que como é que eu me conectei com as histórias familiares, foi bem nesse espaço, né? Aham. Entre as crochetadas da avó Laura, que eu acho que a maior parte assim do acervo da nossa história de família veio dali. Veio coisas que assim até a maioria da família acaba não ainda não conhece todo, né? Estou ali dando conta Aham. de, né, registrar para todo mundo ter acesso. Mas eu penso que isso é uma coisa que se perdeu bastante, essa conexão com a sua história passada, porque não tem tempo para as pessoas contar, né? Outro dia as minhas, Exato. olha só que vergonha, né? Eu adoro ficar catando as histórias, não só eu pego qualquer velhinho, já quero catar a história dele, né? E a gente até Aham. tive um projeto contigo, um projeto que E- era para os idosos aprender a mexer em computador, as ferramentas, né, a inclusão digital, e aproveitando para fazer a história deles também. E nisso aí aprendi muitas coisas. Só que me vejo outro dia, as minhas próprias filhas falando, mãe, quando é que tu vai contar a tua própria história, né? Aí, assim, eu tenho diário, né? Eu escrevo diário, que nem a avó Elma, quer dizer, um diário, assim, meio anuário, assim, né? Faço um resumão do ano. Esse ano até tem muita coisa para contar, né? Porque Sim. foram bem atípico. Mas, assim, qual é o tempo que eu tenho para sentar com elas que não seja ela tá com o celular na mão para poder contar essas histórias. Então, esse espaço do crochetar, tricotar e dos trabalhos manuais era o espaço que tinha para essa contação do passado, Exato. né? Então, eu vejo que esse é um resgate muito grande que a gente precisa fazer, né? Da valorização e da preservação da nossa história. Sim.
Então, se tem algo assim, até pegar as crianças, pegar os netos, eu mesmo agora pensando assim, eu já tenho netos que já dá para pegar numa agulha, já dá para começar a aprender a fazer Isso. nesse sentar ali, Sim, trocar é, essas ideias. é plantar uma sementinha, né? Essa coisa de resgatar a história, tem assim, ó, dentro da minha história, das minhas alunas, tem quando a pessoa que não faz o trabalho manual e perde na família aquela que faz, a pessoa vai, é muito interessante, assim, ela vai atrás de aprender a fazer. Ah, Quase que ela, isso. Se ela não recebeu de herança, assim, ela vai atrás. Não, mas eu lembro que tal coisa era assim, assado, de estar olhando, mas não quis aprender naquele momento. É, a, foi falado ali também de cada história tem uma trama, né? Ou cada trama tem uma história. E eu acho que junto na nossa história tem essas tramas todas, esses tecidos todos que foram tramados, né? E tem junto a herança que eu entendo como uma herança indígena. O crochê tem lá uma herança indígena, mas tem também a herança dessa contação de história, né? Que a sim, gente tem, de contar a história. E, e é bem legal isso que tu gosta. Até eu comentei com a Raquel, né? Ah, vamos contar a história da família. Não, isso tu pede para Elisa, né? Alguém que se interesse mais não só pela história da nossa família e por histórias de família, porque daí tu tem o teu trabalho com a genealogia, né? Que sim, é uma história, é uma forma de tu escrever a história de uma pessoa, né? exato. Fulano que foi filho do fulano. E é interessante isso que eu acho que a gente pode colocar na nossa árvore, na descrição das pessoas, os trabalhos que elas faziam, né? A gente Sim, podia, a gente podia começar a colocar. A vó Laura fazia crochê, enfim, fazia renda, para verdade. essa história não se perder. Tu sabe que assim, ó, os últimos anos com a avó Elma, eu me dediquei muito, muito, porque ela tinha uma cabeça maravilhosa, assim, de guardar tudo. E ela me escreveu sobre cada uma das vós dela. Todas Ai, que essas. legal. E aí, foi aí que eu descobri que essa Eduarda Antônia era a que cardava, fazia os fios e produzia, que eu digo que foi uma das primeiras empreendedoras da família, né? Porque ela tocou Sim, um negócio de família. E a Maria Elísia era aquela. Alguém está falando da. Ó, fui falar da Maria Elísia, contava isso. verídicas e fictícias. Então, a Maria Elísia já era da contação, dos versos, que eu não sei se ela decorava, ou. Porque a avó Laura, ela foi se alfabetizar já adulta, né? Aham, A Lili com a tia Albertina me confirma isso. E então ela dizia os versos decorados. Decorados. Tem um que é um desses contos assim de não sei quantas que eles chamam versos, que ela aham, contava assim, que é a tal da história do Zezinho e da Mariquinha. É um conto inteiro. E ela contava aquilo, né? Declamava de sim. total. Eu não sei quem conseguiria hoje, quem faz isso, né? De e então elas faziam isso também, né? Era outra coisa que se fazia, que era a cordel, o Luciano está falando, é uma literatura de cordel. E ela, enquanto ali estava fazendo negócio, estava ali falando aquelas. Eu tenho vários versinhos assim que ela dizia, e eu digo, bom, vou ter que escrever isso, né, para poder ficar guardado para a posteridade. Então a gente traz um pouco, a gente começa. Eu acho assim, o grande lance assim, da história familiar, a gente começa a se reconhecer nesses antepassados. A gente, puxa, é daqui que eu trouxe esse meu lado, né, para literatura. A mãe nunca me contou histórias na infância. Quem é essa? Ah, era a avó A Laura. mamãe, Não, e as fazendo que a avó. mas Sim, depois
a avó começou a contar para os netos, né? Para os netos, é. Essa missão é uma das missões de vó, eu acho, né? Contar a Exato. história para os netos. E então a gente começa a se reconhecer. Ah, eu tenho isso dessa. E eu fiquei muito contente quando eu soube dessa Eduarda, Antônia, que ela produzia e ela sustentou a família, porque isso mostrou assim, uma cadeia, na verdade, matriarcal muito forte, né? Das mulheres muito fortes na família que, né, tomaram conta, sendo que a própria vó Elma foi uma, né, que ficou viúva e Sim, tal, e tomou conta, né? E sim. mostra muita força. Eu sinto, de certa forma, falta um pouco das figuras masculinas. Eu não sei se eles eram mais quietos ou são contados as histórias dele, porque as que, pelo menos as que foram, eram meio sinistras, assim, né? Tem um lado Verdade. sinistro, assim, que a gente tem história que não quer contar muito. Mas das mulheres, mulheres muito fortes e exemplares, né? A gente tem bastante. Aí também tem essa coisa da mulher gaúcha, né? Que eu acho que é bem também Sim. muito forte. Como Bom, é... o nosso tempo está quase acabando. Então tá, alguém quer perguntar alguma coisa Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma outra contribuição. O pessoal participou bastante hoje. O que eu posso, assim, da minha parte, assim, ó, eu faço, ainda continuo fazendo esse trabalho voluntário para ajudar pessoas a fazer a sua, não só a sua genealogia, que eu gosto dessa parte da genealogia, que tem o site, né, do Family Search, que é da Cristo, que ele é gratuito, né? Ele tem um acervo assim enorme de dados para quem quer montar a sua árvore genealógica. E que é Mas aberto, né? oi? Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa entra lá, se cadastra e tem acesso ali a uma infinidade de documentos indexados, né? E isso é bem bacana. Porém, eu gosto de fazer essa ajuda para os mais idosos e resgatar as histórias, né? Aham. Coisa que eu faço, assim, tem sempre um, dois, três idosos, assim. Eu fazia isso pessoalmente até 2015, quando a avó Teresa teve um acidente, aí eu já fiquei mais limitada. Mas continuo fazendo isso à distância, com alguns que me procuram e, pode me ajudar. É muito mais difícil hoje, né? A distância, porque Sim, eles têm dificuldade com as tecnologias. Mas está sendo uma descoberta também, né? Está sendo uma redescoberta como orientar à distância, né? exato. Tu deve também estar se reinventando nesse sentido, né? Sim. Né? É, é, é aprender a viver num mundo novo. É, Exatamente. um- é um mundo novo. Que a gente veio, estava engatinhando, engatinhando e de repente tem que correr, né? Exatamente. Não teve muito tempo para caminhar assim, né? Teve que sair correndo. Então, ontem eu tive uma aluna, a primeira aluna que era do zero crochê, online. E daí foi assim, é um desafio gigante, porque quando o aluno vem no início, a gente sempre chega mais perto, às vezes a gente pega na mão, a gente mostra. Então, assim, é um desafio isso, tu aprender a usar a câmera para mostrar bem o ponto, tu tentar enxergar bem, porque daí tu tem que ajustar foco. Então, assim, não é só aprender a estar à distância, mas usar a tecnologia da forma que nos ajude, né? Exatamente. Então, A Tereza está falando, o Lauro sempre teve razão. De fato, ele vem anunciando, era um né? visionário, é um visionário. Exatamente, ele tá há alguns anos na frente. Mas, assim, a educação mesmo é uma coisa que até às vezes a gente discute um pouco sobre isso, que é uma coisa que algumas coisas já estavam meio que engatilhadas para isso, né? Outras, como essa, que é uma coisa mais manual, ou o meu caso, que é atender pessoas mais idosas, porque, assim, eu falo com pessoas que têm 80 e poucos anos, 90 às vezes, Aham, e é fantástico, assim, à medida que eles dominam, né, esse sim, manejo de ferramentas. Né? sim, Consegui. Eu entrei, agora consegui. Então, é bem, muito mais desafiador, muito,
né? Mas Sim, ao mesmo tempo muito compensador quando consegue fazer essa química, né, de dar certo. exatamente. É muito E legal. E, e é isso, então. Tá, mas então, se tu gosta de ajudar as pessoas, assim, ó, nós estamos ao vivo. As pessoas podem te procurar se elas quiserem sempre, ajuda com a genealogia ou com essa coisa de história. com certeza. Até assim, eu estou começando um projeto bem nesse sentido, assim, porque o que que eu percebo? As pessoas, todo mundo tem uma história incrível, todo mundo tem, né? Aham, E às vezes as pessoas pensam, mas a minha história não. E eu, com a experiência com esses idosos que eu tive, né, foram 3 anos, eu vi assim, ó, que não tem uma pessoa que não tem uma história incrível. Não tem, não tem. não tem, todo mundo tem. Tu tira coisas, é como assim, os atravessamentos da história das pessoas no contexto histórico é uma coisa assim fora do comum. Porque quando Uhum. eu tive, vou contar uma só, teria muitas, né? Mas uma história de uma das minhas aluninhas, nonagenárias, Aham. que ela com 4 anos ela tá na maternidade esperando a mãe que vai ter o bebê e ela na janela do hospital em Pelotas ela vê o Zeppelin e eu, ai, ela tá viajando, né? Caducando. O Zeppelin Pelotas e aí eu fiquei com aquilo, mas eu botei. E depois ela me desenhou. Ela fez um desenhinho assim do desenho do Zeppelin. Eu digo, ué, que é isso? Será que houve isso? E aí fui pesquisar na história. De fato, Aham. aconteceu dele atravessar, foi até a Argentina, fez um voo histórico e tal, e passou por Pelotas. E aí eu tenho uma cena assim da foto, né, desse hospital de caridade de Pelotas, do ano que ela menciona, com os. Ai, que legal. Não, e E aí a gente é que eu vai simplesmente. cair, olha só. Vai encerrar a live. Tá, aí a Então gente vai. começa a trancar. A gente vai ter que se despedir. Dá para fazer livro, filme, novela. Dá para fazer muita coisa. Muitas histórias para contar. Inclusive pediu que eu faça sobre o tricô, o crochê na família. Ela quer que eu faça, então já está encomendado. Legal. Então tá. Então, assim, a guria do marketing que passou por aí disse que na próxima live ela quer estatística Ah, sim, para beleza. a gente contar mais ou menos Beijo. quantos por cento fazem os trabalhos manuais. Ó, a Laura, A Laura descobre na família quem é que prosperou nos trabalhos. nos trabalhos. Mas é isso, são muitas histórias, e são tantas histórias que um dia eu vou escrever um livro das histórias que eu já ouvi nas minhas aulas, assim. Beijo, Karina, beijão. Beijão. Beijão para todos, gratidão. Amei a participação, legal que muita gente participou, né, e contribui. E fica mais uma live para a história. Muito. Ô, Kelly, depois tu avisa para quem não conseguiu acompanhar que fica disponível lá no teu canal. Isso, vai ficar gravado, então quem não assistiu na terça às 8 horas da noite pode assistir. Fica gravado no YouTube e no Instagram. Daí eu compartilho. Esse disso, não sei. Tá. Eu faço ali a descrição toda das coisas. É isso. É, Acabou o tempo. ó, foi Estava muito bom. Tem muitas histórias ainda para contar, mas por hoje é só. quem os amigos da Kelly que queiram ajuda, é só tu passa o contato e os que quiserem atua, os meus amigos, eu passo o teu Isso, contato. isso. Que daí eu estou fazendo aula online, né? Tem o canal no YouTube e aí a gente vamos trocar Trocando as figurinhas. as figurinhas. Muito legal. Muito obrigado Mãe, e manda vamos nos falando. beijos, titia. Um beijo, 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 beijo para todos.
E até a próxima terça, às 20 horas, com mais história de família, porque vem a Raquel para falar de um outro lado, né? Contar